E eu quero levar a gente para a primeira matéria que eles editaram dessa última viagem que nós fizemos lá para Israel. A minha mulher, eu, a minha netinha Helena, a Bruna, minha filha, e o Daniel, meu sobrinho, que foi gravando. E nós vamos iniciar uma série de coisas que foram gravadas lá naquela proposta de que era uma historinha bem simplesinha, contada para a minha netinha. De modo que assim que terminar isso, e que é uma coisa gostosa, e no início eu vou pedir que eles deixem o meu microfone aqui aberto só para eu narrar o que estava acontecendo naquele dia, naquela manhã, tem a duração de 30 minutos. Ao final, às 11 horas da manhã, a gente volta e você vai ter 1 hora para participar de conversas, de perguntas, de respostas, do que você queira aqui com a gente. Roda lá, Daniel. Olha aí. Isso aí somos nós chegando à tarde em Tel Aviv. Eu estava descendo aí, pousando pela 35ª vez na vida em Israel. E a Bruna, o Daniel e a Helena pela primeira vez. A Adriana pela 4ª vez. Era uma tarde bonita, o Daniel está filmando aí de dentro do avião. Nós estávamos chegando de Paris. E aí a saída do aeroporto Ben Gurion, o nosso guia, o Svi, já nos havia apanhado. A saída do hotel, a gente está entrando no hotel Dan Panorama de Tel Aviv. Olha a minha netinha linda, a minha mulher aí de costa, a Naná, a Bruna descendo. Eles são gentis, carinhosos, no aeroporto já entregam flores para sua esposa. E o Daniel filmando da janela do apartamento dele, esse pôr de sol lindo aí sobre o Mediterrâneo. Olha, eu e a Adriana aí dando um adeus para o Daniel, para a Bruna e para a Helena, que estavam no outro quarto, nos vendo e nos filmando de lá. E ali embaixo estava rolando uma maior festa judaica. E já é uma visão de Jope à distância. E logo depois você já nos verá aí numa caminhada intensa, porque nós pegamos o carro, a van, de manhã cedo, a van que estava nos conduzindo, e estava havendo uma manifestação política de pessoas ligadas ao Likud, a esse partido religioso radical de Israel, uma manifestação estúpida. Eles estavam lá em Jope, reclamando da quantidade de população islâmica que cresceu em Jope. Uma idiotice. Porque se há um lugar em Israel onde a população sempre foi maior de muçulmanos, foi Jope, sempre foi. Nunca houve nenhum problema. Agora, por causa de todos esses fatos hostis por parte dos palestinos, eles ficam fazendo essas manifestações. É óbvio que não é o país todo, é uma minoria, uma minoriazinha, mas como quase toda minoria radical tem esse poder de chatear. Aí nós estamos caminhando por fora da cidade, porque o carro não estava podendo entrar. Eu pedi para o guia ir lá por cima, esperar a gente lá no alto do Monte de Jope, enquanto eu caminhava com a família aí por baixo. E logo, logo nós vamos sentar ali naquela mureta e eu vou começar a contar as primeiras histórias. Vamos lá. Calado eu agora. A cidade de Jope, também conhecida como Yafo. Essa é uma das cidades mais antigas do mundo. Tem pelo menos 7.800 anos de existência. E como todo mundo está sabendo, nós estamos em Israel para uma viagem completamente diferente. Hoje o privilégio da viagem é a minha netinha Helena, que está aqui sentada entre a minha mulher e a minha filha Bruna. E a viagem é para ela, para contar histórias da Bíblia para ela. Só que ontem ela me disse que não queria só ouvir histórias da Bíblia, ela queria ouvir também as histórias dos mitos e as lendas da cidade. Não foi o que você falou? E você está assim toda preocupada por quê? Olha para trás, Helena. Todo mundo olha para trás. Estão olhando para trás? Está vendo as pedras ali? Está vendo aquela pedra mais alta? Aqui, ó.
Vem aqui, ó. Essa é a chamada Pedra de Andrômeda. Já ouviram falar em Andrômeda? Já. É. A Andrômeda que vocês devem conhecer é a constelação de Andrômeda, que acabou virando, depois se descobriu que ela não era uma constelação, era uma galáxia. Andrômeda. Agora ela ganhou esse nome por causa de um mito grego e que tem a sua nascente na África, na Etiópia. É interessante como uma coisa lá na Grécia se serve de elementos míticos aqui da África. Você sabe o que é um mito, Helena? Sabe? O mito é uma forma de narrar uma história. Às vezes o mito é completamente irreal. Outras vezes o mito é apenas uma maneira fabulosa, meio exagerada, de narrar uma coisa que aconteceu de fato e na realidade. Me compreendeu? Então, olhando para aquela pedra ali, você está olhando para milhares de anos de uma história que a gente chama de mítica, que é um mito, o mito de Andrômeda. O mito de Andrômeda é o seguinte: a mãe de Andrômeda era uma virgem, uma menina virgem, filha do rei e da rainha da Etiópia. Só que a mãe dela, que era chamada Cassiopeia, nome esquisito, né? Cassiopeia, parece o nome de centopeia. A Cassiopeia era uma mulher muito bonita e ela se achava a mulher mais linda do mundo. E, segundo os gregos, a beleza feminina mais extraordinária que havia naquele tempo era a beleza da filha de Poseidon, que os gregos consideravam o deus dos mares. E um dia a Cassiopédia chegou e disse o seguinte: eu sou mais bonita até do que a filha de Poseidon. E aí, quando ela disse isso, o Poseidon ficou furioso, ficou Poseidon da vida, e aí começou a fazer ondas enormes, varrerem a costa da Etiópia, quase um dilúvio. E aí o que aconteceu? Eles entenderam, eles foram consultar o oráculo de Apolo. Apolo era um outro deus grego. E oráculo significa, tipo assim, você consultar um profeta, uma pessoa que tem uma palavra divina para dizer para alguém. Aí eles foram consultar o sacerdote que, segundo eles, tinha a palavra de Apolo para contar as coisas que estavam acontecendo. E o oráculo de Apolo disse que o dilúvio de água no litoral lá da Etiópia estava acontecendo porque a mãe de Andrômeda tinha dito que ela era mais bonita do que a filha de Poseidon. E Poseidon estava com raiva. E que aquilo só iria parar se eles pegassem a filha virgem dela, da Cassiopédia, e a colocassem numa pedra no mar, acorrentada, para ela ser devorada por um monstro marinho, por uma besta que iria emergir do mar e comê-la, viva. Aí a lenda, o mito diz que ela ficou naquela pedra ali acorrentada. E a mãe botou nele? Ah, tiveram que botar, senão a cidade toda ia ser destruída. Ela já tinha feito aquela maluquice de dizer que ela era mais bonita do que a filha de Poseidon. A filha do Poseidon não fez nada, ela só ficou na dela. Ela ficou com raiva também, mas quem ficou zangado mesmo foi os Zeus que tinham poder. Aí, se você visitar, por exemplo, a gente estava na França. Não, Poseidon é um outro deus do mar. Zeus é o deus supremo da mitologia. Poseidon. Foi Mas foi Zeus que mandou as ondas ou foi Poseidon, que é o deus dos mares. Era a mar que estava lá. Então, o que aconteceu? Ela ficou acorrentada ali e eu disse, a gente estava na França, e lá eu vi várias vezes, enquanto a gente andava, fotografias, pinturas
da Andrômeda acorrentada, que às vezes a gente nem vê. Lá no Louvre tem em quase todos os museus do mundo. A filha da Cassiopédia, essa que achava linda, se chamava? É Andrômeda. Vocês têm que prestar atenção na história. Então, ela ficou acorrentada, segundo o mito, naquela pedra ali. E ninguém podia resgatá-la. Até que veio um cara chamado Perseu, que também faz parte da mitologia grega. Ele não é um deus, ele é um humano, mas um grande guerreiro, um grande batalhador. É isso mesmo. É essa história. Aí você já viu essa história em vários lugares. Aí a conclusão, ele vinha viajando pelos mares depois de várias conquistas. Ele era uma espécie de semideus, tipo Aquiles. Você não viu o filme Aquiles? Como é o nome do filme Aquiles? Enfim, às vezes, vocês viram, só não estão lembrados do nome. Foi com Brad Pitt que ele fazia o Aquiles. Foi Troia. Troia. Então, ele era um tipo Aquiles. O Aquiles era um semideus, humano e divino, porque era filho de uma humana com um deus, segundo os gregos. E o Perseu também. Ele vinha de muitas conquistas viajando pelo mar, e o mar para eles era esse mar aqui, o Mediterrâneo, era o mar dos mares. E quando ele passou, ele viu a Andrômeda presa naquela rocha ali. Aí ele chegou e ele pegou, fez o quê? Você lembra no filme? Ele usou o capacete de Hades. Hades era o deus dos mortos. O deus que governava o mundo depois da morte. Quem morria ia para o Hades, que estava dividido em Tártaros, que era um lugar chamado Inferno para os gregos, e Elísios. A gente estava lá na Champs-Élysées, em Paris, não é? Vem daí, Elísios. E aí, o que aconteceu é que o Campos Elíseos, o Perseu vinha passando, quando ele viu, ele falou, não vou deixar essa mulher linda ser comida pelo monstro. Ele se apaixonou por ela, falou, vou tirá-la de lá, mas ele não tinha meios de tirar, de lutar contra Poseidon. Aí ele pegou o capacete de Hades e ficou invisível. E ele veio e quebrou as correntes, tirou a Andrômeda de cima da pedra, casou com ela, eles se apaixonaram e aí viveram felizes para sempre. Mas não teve uma vingança do Poseidon? Não, o Poseidon ficou furiosíssimo. Ele matou a Medusa, isso. Aham. Isso. Você então conhece o mito. Não, ele pega a cabeça da Medusa, ele corre depois ele tira a Medusa, Isso. aí ele Porque quem olhasse para a Medusa virava pedra. Então ele usa a Medusa para vencer os inimigos dele. E como ele conseguiu libertar a Andrômeda, ele casou com ela e viveram uma vida muito feliz depois. Então esse é o mito de Andrômeda. Quando você assistir o filme de novo, ouvir falar na história, olhar para a constelação, você já sabe que ela tem esse nome, a constelação, e agora a galáxia, por causa desse mito grego, e que também tem relação não com a Grécia, mas com a Etiópia, que fica aqui na África, lá no outro extremo da África. Agora um detalhe interessante, é que segundo também o mesmo mito, esse nome do homem, Perseu, ele teria sido o pai dos persas. Por isso é que Pérsia e Perseu se parecem tanto, porque ele teria dado origem aos persas. Aí você começa a juntar as coisas, você vai vendo que o mito faz todo sentido com a história humana. É como os persas sempre foram inimizados com essa população aqui de Israel, com os cananeus, e são até hoje.
Quando a gente pega o Jornal Nacional e ouve que o Ahmadinejad, que é o presidente da Pérsia, que é o Irã, diz que quer eliminar Israel do mapa, parece só uma coisa gratuita, mas são ecos distantes de inimizades que a gente vê que começaram num tempo tão mítico de quase 10 mil anos atrás. E teve suas complicações à medida em que os anos, os séculos e os milênios foram passando, porque Israel foi levada cativo daqui em 500 ou 600 anos praticamente antes de Cristo para a Babilônia, e acabou que a Babilônia perdeu o poder para os persas, no tempo do rei Dario, dos medos e dos persas, e aí ficaram lá cativos um bom tempo. Daí em diante existiu sempre uma relação tensa entre os de Israel e a Pérsia também, como com vários outros povos. Mas a história desse lugar aqui, Iafo, não tem só esse mito, ele também tem lenda. Por exemplo, por que o nome é Iafo? Iafo, ou Jafo. Lembra dos 3 filhos de Noé? Sem, Cão, Jafé. A história antiga, uma das lendas, dizem que essa cidade foi uma cidade que primeiro foi habitada pelos descendentes de Jafé, filho de Noé, depois do dilúvio. Daí o nome ter sido esse. Seria Jafé, ou com a mudança com os tempos, com as transliterações, vários povos viveram aqui no lugar, acabou ficando Iafo, ou Jope, já é uma adaptação da língua árabe para esse nome. Então eu estou contando essa historinha aqui só para a gente se situar um pouco. Essa cidade foi cobiçadíssima por todo mundo, porque o porto dela era um dos portos mais importantes desse mar, que é o mar Mediterrâneo, que está aqui na nossa frente, esse mar lindo, de águas deliciosas. Hoje a gente está aqui no inverno, no meio de uma manifestação política que está havendo aqui dentro da cidade, por isso a gente entrou por baixo. Mas é um mar que no verão você entra nessa água de manhã cedo, você fica nela até a noite sem sentir frio, porque ela é tépida, ela é morninha, ela é gostosa, é uma maravilha. Agora, esse porto aqui, que você ainda vê extensão dele, do porto antigo, lá para baixo você vê o porto mais novo, ele já foi um dos portos mais importantes de todo o mar Mediterrâneo. Era estratégico para quem quisesse dominar essa região conquistar o porto de Jope, ou Iafo. Por isso você vê desde o Tutanés III, já ouviu falar em Tutanés? Isso é um nome egípcio, de um faraó do Egito, que viveu há muitos anos atrás, há muitos milênios atrás. É uma história de 4 mil anos de idade. Há 4 mil anos atrás, esse cara chegou aqui com os exércitos dele, e essa é uma história que está registrada nos contos egípcios, é fato. Daqui a pouco a gente vai subir, eu vou mostrar para você ruínas do templo do Tutanés III, lá dentro. Ele veio, você veja como faz tempo, que ela é cobiçada por causa do porto. Depois dele, todo mundo quis esse porto. Desde os egípcios, Tutanés III, há 4 mil anos atrás. Depois dele, todos os reis que estiveram por aqui, que conquistaram o mundo, fizeram o porto de Jope, porque quem controlava o porto de Jope controlava o comércio, o fluxo marítimo também de soldados. Os babilônios tomaram o porto, os persas tomaram o porto, os romanos, os gregos, Alexandre o Grande, antes dos romanos, tomou esse porto. Os romanos tomaram esse porto. Napoleão, por exemplo, chegou aqui e tomou o porto. Antes de Napoleão, que Napoleão já é recente, é século 17, 18. Antes dele, todos tomaram esse porto. E na Bíblia, a gente vê, por exemplo, no livro de Josué, se diz que a terra de Israel foi dividida em 12 tribos, dos filhos de Jacó.
um dos filhos de Jacó se chamava Dan. E esse Dan, por isso é que o nome do hotel é Dan. E esse Dan não tinha terra suficiente para ele, então a tribo ficou dividida em duas partes. Uma parte é essa aqui, onde a gente está, Jope, pertencia à tribo de Dan. A outra é onde a gente vai dormir hoje à noite, no extremo norte de Israel, no kibbutz Agoshirim, que também pertencia à tribo de Dan. Tinha duas tribos dos filhos de Israel que tinham essa divisão no meio, Dan e Manassés. Manassés tinha um lado que ficava para o lado ocidental do Rio Jordão e um outro lado para o lado oriental do Rio Jordão. Então Dan ficava aqui, uma parte da tribo. Então o livro de Josué fala que os hebreus chegaram aqui, os israelitas, e tomaram o porto. Depois disso você lê no livro de Crônicas, que quando Salomão, filho de Davi, que tem o nome do seu pai, foi construir o templo em Jerusalém, ele trazia madeira para cá. Você seguindo esse litoral aqui, anda para lá, Dani, para lá, ó, seguindo a minha mão para o lado de lá. Seguindo esse litoral, até perder de vista, se você andar mais uns 250, 300 quilômetros, você chega numa região que naquele tempo era Fenícia, o nome da região. E a capital daquele lugar se chamava Tiro, que aparece muito na Bíblia, muito. Então se diz que Salomão trazia madeira de lá, do Líbano e da região de Tiro, em navios que paravam aqui em Jope, e de Jope iam levadas por uma estrada bem básica, que não era essa highway que a gente tem agora, para construir o templo lá em Jerusalém. Daqui 60 quilômetros. Não, é bem pertinho, 60 quilômetros. Naquela época levou um monte de madeira. Mas imagina só que não deu trabalho nenhum. Trabalho eram os egípcios, que carregavam toneladas e toneladas, trazendo de quilômetros e quilômetros. Né? Aqui era fácil. Hã? Daqui para lá de carro? Aqui para lá de carro dá meia hora, no máximo, né? 40 minutos. Né? Não tem dificuldade. Então levava madeira para lá, construíram o templo com madeira que vinha da Fenícia. Não, hoje a gente vai para o extremo norte, lá para Agoshirim, para outra metade da tribo de Dan. Bom, aí a gente contando isso aqui resumidamente, porque eu já falei demais, o que é que interessa para nós aqui hoje, mais do que qualquer coisa? É o Novo Testamento, na Bíblia. Que tem várias, 4 pelo menos, alusões ou referências a Jope no Velho Testamento. Mas é no Novo que ela fica importante para a gente. Aí você pergunta, por que fica importante para a gente? Né? Número 1, porque foi aqui nessa cidade que aconteceu um negócio super legal, e eu só vou contar essa coisa super legal daqui a pouquinho mais, quando a gente chegar lá. Tá bom? Então vamos rápido. Então vamos rapidinho. Vamos lá. On a parallel earth, a parallel me, met a parallel you. Played out apart, left out of touch, right off the wire. How would it feel to lose you, my heart? Casa de Simão da Tanner. O Tanner é aquele curtidor. É o cara que trabalha fazendo curtição. E aqui, não necessariamente nesta casa aqui, pode ter sido numa ali, pode ter sido numa outra ali do lado, mas é aqui nessa região que a gente lê em Atos, no capítulo 9, que Pedro passava por aqui e ficava aqui. E numa das ocasiões em que ele estava aqui, ele ouviu dizer, como a gente ontem vindo do aeroporto para cá,
o guia nos disse que a gente estava passando por um lugar chamado Lida, que eu falei, Lod, que também era o lugar de Atos e de Dorcas, ou de Tabita. Já ouviu essa história, Helena? Essa mulher morava aqui do lado, perto do aeroporto Ben Gurion, onde a gente desceu ontem. E se a Naná quiser ler para nós, em Atos 9, a gente vai ficar sabendo a historinha dela. É de 36 a 40. Deixa eu checar. Havia uma calmidade, Né? Você quer ler na minha? Porque senão não será prático para os que estiverem em casa. Pode ler aqui, ó. Atos, capítulo 9. O que diz? Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer dom. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. Depois de a lavarem, puseram-na no cenário. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pediram: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenário. E todas as viúvas se cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizeram enquanto estava com ela. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-se. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a à vida. Isto se tornou conhecido por toda a gente, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias em casa de um curtidor, chamado Simão. Pois é. Aqui. Então, se não é aqui, é ali, mas era à beira-mar que ele morava. Então, Pedro estava aqui, quando ele ouviu falar da morte dela lá. Aí chamaram-no para ir até lá, ele foi. Caminhou alguns quilômetros para chegar e a ressuscitou dos mortos e a devolveu aos irmãos que ficaram super alegres. E ele voltou para a casa de Simão, onde ele ficou muitos dias. Muitos dias é um bom tempo, né? Então a gente está num lugar onde, por exemplo, Pedro andou muito, pregou muito aqui, Paulo também. Se diz em Atos mesmo, aí no capítulo 9, logo depois da conversão de Paulo, que ele veio a Jope. Depois se diz em Atos 18, outra vez, que ele veio a Jope. Depois, lá na frente, antes dele ser preso em Cesareia, se diz que ele passou por Jope. Também se diz que a comunidade de discípulos aqui era forte, gente bastante crente no Senhor Jesus. Só que Pedro, que tinha ido até Lida ressuscitar a Tabita, ou Dorcas, como ela é mais conhecida entre nós em português, precisava de uma obra de Deus na vida dele. Você veja só a ironia. Como às vezes o cara está tão cheio de amor por Deus e de fé, que ele é capaz de ir e dizer para um morto, levanta, e o morto levantar. Mas ainda assim o coração dele não está totalmente convertido àquilo que é o Evangelho mesmo, a consciência do amor de Deus. Ele tinha poder para ressuscitar mortos, mas não tinha dentro dele a capacidade de abraçar todos os vivos. Está me entendendo? Ou seja, o que eu quero dizer? É que quando ele voltou para cá e ficou muitos dias, Deus estava armando uma para Pedro. Uma armação estava começando lá, a alguns quilômetros daqui, um caminho que a gente vai levar aproximadamente 80 quilômetros para chegar lá, em Cesareia Marítima. Deus estava armando uma para Pedro. Tinha um cara que morava lá, chamado Cornélio, que era um centurião romano. O centurião é um militar que tem autoridade sobre um batalhão de 100 soldados.
Daí o nome centurião. Então, esse centurião se chamava Cornélio e morava lá em Cesareia Marítima, onde era a sede do poder romano, onde ficava o governador, Pôncio Pilatos. Todo o aparato romano se concentrava lá na Cesareia, onde a gente vai daqui a pouco. E Pedro aqui. E diz a Bíblia que esse cara que morava lá, chamado Cornélio, era muito piedoso e temente a Deus, apesar dele ser considerado um pagão romano, mas ele amava a Deus, amava o próximo, ele dava esmolas, ele fazia bondades, ele ajudava os pobres, ele era um cara misericordioso. E um dia ele estava na casa dele, lá em Cesareia, onde você vai ver que tinha todo tipo de confusão, do ponto de vista assim, das piores noitadas que você puder imaginar que o rei fazia, aquelas loucuras malucas do rei. E enquanto isso, o Cornélio, que servia a autoridade romana, fazia o trabalho dele, mas não se misturava, mantinha o coração dele em outra direção. E aí Deus amou Cornélio e mandou um anjo falar com Cornélio. Aí aparece um anjo na casa de Cornélio e disse: olha aqui, Cornélio. Cornélio levou um susto maior do que o mundo, né? Queria se jogar no pé do anjo, aquela coisa toda, ficou assustado. E aí o anjo falou: Cornélio, eu vim te dizer que as suas orações foram ouvidas e que Deus quer revelar a você toda a vontade dele. Manda alguns homens chamarem na cidade de Jope a um homem chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão o Curtidor. Deu endereço, CPF e tudo. Aí o Cornélio, na mesma hora, pegou 2 soldados dele e mandou os caras virem a pé de lá, cerca de 80 quilômetros, 70 quilômetros de lá até aqui. Eles vieram andando, devem ter levado uns 2 dias para chegar, no solão brabo. Quando eles chegaram aqui, era mais ou menos meio-dia, 1h da tarde. E Pedro estava fazendo um período de jejum, sem comer, orando, em cima, aqui na casa. Vamos supor, assumir que essa é a casa, tá? Ninguém tem certeza histórica de nada, pode ser aqui e ali, mas nós estamos aqui e aqui, tá legal? Ele estava ali em cima, no alpendre, lá na parte alta da casa, jejuando e orando. E aqui embaixo, a mulher de Simão estava preparando cozida, um almoço gostoso. Uma pessoa quando está jejuando fica com um olfato muito mais sensível. E aí Pedro estava lá orando, jejuando, enquanto preparava um almoço que ele ia quebrar o jejum. 1h da tarde, ia comer a comidinha dele e seguir viagem, né? Não sabia o que ia acontecer. Quando 2 homens chegaram e bateram aqui na porta. Aí a mulher do Simão veio, abriu a porta e disse: pois não. Aí os caras disseram: olha, o centurião Cornélio, que mora lá em Cesareia, mandou a gente vir até aqui, nesse endereço, porque ele disse que tem um homem aqui chamado Simão Pedro, e que ele tem palavras de Deus para nos dizer. É isso mesmo? Aí mandaram chamar Pedro lá em cima. Só que enquanto isso acontecia, antes dos homens chegarem aqui um pouco, enquanto Pedro estava lá orando, provavelmente sentindo o cheirinho da comida, ele teve uma visão. Porque Deus usa as coisas que estão em volta da gente para também construir a mensagem dele na mente da gente. Qual foi a visão dele? A visão de um faminto. Ele sonhou, enquanto ele estava ali em cima, ele teve um sonho, visão de que um lençol enorme descia do céu assim, cheio de tudo que judeu não come. E judeu não come quase nada que é gostoso demais. Carne de porco, outras carnes e alimentos que para eles eram proibidos e são até hoje pela lei judaica, considerados animais imundos, frutos do mar que alguns deles não comiam porque eram considerados imundos. Veio aquele lençol com aquela
quantidade enorme de comida diferente, e Pedro ouviu uma voz que dizia assim: Pedro, mata e come. Pega do lençol, mata e come. E o Pedro respondia: de modo nenhum, meu Deus, porque nessa boquinha aqui nunca entrou coisa comum, nem nenhuma coisa imunda. Aí de novo a voz: Pedro, mata e come, mata e come. E Pedro respondia do mesmo modo. E a voz dizia: o que Deus santificou, não consideres nem comum, nem imundo. Foi quando os homens chegaram e bateram aqui, ó. Ele estava tendo essa visão lá em cima. Olha como Deus arma. Como Deus arma. Ninguém está vendo, mas Ele está armando na cabeça da gente, no silêncio, Ele está trabalhando. Olha a sincronia. Parece uma orquestra, assim, com o maestro regendo, tudo lindo, né? Aí a mulher de Simão, o curtidor, chegou lá e chamou Pedro e disse: olha, tem 2 homens lá embaixo que querem falar contigo. Aí Pedro desceu e os homens disseram: olha, o centurião Cornélio teve uma visão de um anjo que deu teu nome, endereço, dizendo onde você estava, porque o anjo disse que você tem palavras de vida para ele e pediu para você ir até Cesareia Marítima, onde essa história continua. Vamos lá então.